Logo após nós podemos ver a palavra do Senhor lá em Salmo 127, que diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Os seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre são o galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pelejará com os inimigos à porta. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos observar que há duas palavras que falam sobre o contexto familiar. Nós podemos ver que a família não é uma invenção de cultural, não é invenção de cultura do nosso país, mas é um projeto divino. Antes que o pecado, antes que o governo do homem, antes de religião organizada, Deus instituiu a família. Quando a família está alinhada com o propósito de Deus, ele se torna um instrumento de bênção e proteção espiritual e transmissão de fé entre gerações e mais gerações sobre o nosso país. Quando eu e você entende que é bom estar na presença de Deus, que nós temos que criar, constituir família diante do altar do Senhor. A Bíblia diz assim, nas primeiras palavras que lemos aqui nessa noite, quando ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Isso já é uma ordenança, um projeto divino. Esta é uma declaração da revelação do coração de Deus, de trazer um relacionamento contínuo com a vida humana. Não é um relacionamento qualquer. Deus aqui está querendo relacionar com o homem e com a mulher. Quando ele está relacionando, ele está falando o quê? De uma aliança não com o pecado, uma aliança espiritual e divina. Podemos observar no primeiro tópico, a origem da família é um projeto divino. Deus cria a família como uma resposta, não à solidão do homem, mas o casamento nasce de uma iniciativa de Deus, não da vontade do homem. Muitas das vezes nós podemos observar que as pessoas pensam que ele comece um casamento com o primeiro contato afetivo humano, mas Deus cria aqui o casamento para quê? É uma ordenança divina estabelecida para um ajuntamento mútuo da santidade, da programação de Deus, da piedade de Deus. A Bíblia diz que quando ele fala auxiliadora, idônea, olha o que está nos trazendo aqui. Não significa inferioridade, é um complemento perfeito da vontade de Deus. Uma só carne. Quando nós lemos aqui que o Senhor criou para que sejam uma só carne, ele fala de unidade espiritual e emocional. A família não começa com uma aliança, não apenas com afeto também. A família forte não são perfeitas, mas fundamentada por ordenança de Deus. Quando nós projetamos, quando nós fundamentamos a nossa família em Deus, pode você ter certeza que não tem nada que barra a sua vida, porque a sua família, ela é fundamentada no Senhor. O que lemos aqui no Salmo 127? Observe-se aqui que lemos no Salmo 127, que a Bíblia nos diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor.
são fruto do ventre e galardão como flecha na mão do guerreiro. Ei, querido, a família ela é tão uma constituição divina da parte de Deus, que quando você projeta a família, você é a flecha na mão do guerreiro. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, observe que os Salmos 127, do 1 ao 5, ele fala, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se Ele não edificar, pois entenda que é o Senhor que fundamentou a sua casa, que é o Senhor que fundamentou a sua família. Quando nós observamos aqui, eles não têm filhos, mas quando observamos aqui, Mateus e Letícia, pode ter certeza que Deus fundamentou em vocês família forte, constituída pelo Senhor. A aliança não foi uma constituição, uma aliança humana, mas sim uma aliança divina da parte de Deus. Pode constituir uma casa nas mãos humanas, mas somente Deus pode edificar o lar. Entenda isso, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. A família precisa da presença de Deus para prosperar. Os filhos são chamados de herança, não de peso. Que muitas das pessoas falam, nossa, eu não vou por causa do meu filho que não tive como fazer. Quantos de nós usamos essa expressão? Filho não é peso, filho é bênção. O que a palavra de Deus diz? O lar é um campo espiritual onde os valores são semeados, os valores são distribuídos. Quando um esposo expressa uma palavra que traz alegria à sua esposa, quando a esposa expressa uma palavra que traz alegria ao coração do seu esposo, onde Deus governa o lar, se torna um lugar de descanso e de direção divina. Entenda isso. Onde Deus governa-se o lar, há lugar de descanso e paz. Eu fico triste quando a pessoa diz a mim e fala, pastor, eu não tenho desejo nem de voltar para minha casa. Aí eu costumo abrir essa palavra de Salmo 127 e às vezes voltar aqui em livro de Gênesis e começar a conversar com essa pessoa, para que ele entender que o projeto de Deus, a aliança que foi feita, não foi feita por a vida humana, foi um projeto divino que o Senhor constituiu a família. Porque quando Deus governa o lar, é um lugar de descanso e paz. Nós observamos pessoa que tem a família já há 30 anos, 40 anos, e ele não sente o desejo de estar distante da sua casa. Ele sente o desejo de estar mais perto da sua casa. Nós observamos alguma dinâmica aqui da família cristã. É o amor, submissão, ensino perfeito. Quando observamos que lá no livro de Éfeso, capítulo 5, verso 21, olha o que a palavra de Deus diz. Capítulo 5 começa assim, ele inicia assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor também. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo, em aroma suave. Mas observe como está escrito lá no verso 21. Quando ele diz o quê? Para que a mulher seja o quê? Sujeita. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra, muitas das vezes, nós como homem, queremos que só a parte feminina
se sujeite a alguma coisa. Só a mulher se sujeita a alguns caprichos do homem. Mas o que a Bíblia diz no verso 21? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. É no Senhor. A isso se constitui família com o reflexo da graça de Cristo. Reflete-se a imagem de Cristo sobre a vida de um homem e de uma mulher. Quando ele diz assim, na palavra dele: marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ei, muitas das vezes, nós como homem, nos nossos caprichos, nossas ignorâncias, quando Cristo fala, usando a pessoa de Paulo: marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Você sabe o que é isso? Ele está dizendo para mim e para você, dentro da fragilidade dela, e você vice-versa, mulher, dentro da fragilidade dele, você tem que amar como Cristo amou a igreja dele. Porque não é uma ordenança humana, é divina, é do Pai, ela vem do Senhor. Nós podemos observar que John Stott, ele diz assim, uma palavra engraçada, interessante: o amor cristão no lar é um amor que se doa, não se domina. Maravilhoso isso, né? É um amor no lar, é um amor que se doa, ele não domina. Ele não é dominador. Ele não edita regras, ele ama. E com amor, o cuidado, a direção acontece. A cooperação de uma esposa respeitosa, nós podemos observar nessa parte B, a submissão bíblica não é opressão, mas uma ordem funcional baseada no amor de Deus. Quando nós observamos isso, observamos pai cuidar de seus filhos, ou vice-versa, mães cuidar dos seus filhos, no ensino do cuidado espiritual. Quando nós nos tornamos família forte, nós podemos entender que nós vamos constituir filhos, que eles serão uma projeção da graça divina para a sociedade. Crie-nos na disciplina da demonstração do Senhor Jesus. Observe que o lar é a primeira escola teológica das nossas famílias. É a primeira base para que as pessoas olhem para você. Verdadeiramente está ali uma mulher de Deus. Está uma mulher que serve o esposo. Está um homem que serve a mulher com carinho. Está ali um filho que respeita os pais. Está um jovem que sabe respeitar quando um mais velho se aproxima. Porque ali ele encontrou um pai que o doutrinasse, que soube lidar com seu filho, mostrando o caminho do Senhor, que o Senhor direcionou aos seus passos. Como Cristo amou a igreja, aqui o Senhor nos manda que nós direcionamos os nossos lares. Observe-se que a palavra de Deus, observe que esta palavra, ela cria em nós disciplina, demonstração do Senhor, não nossa. Essa disciplina não é humana, essa disciplina é do Senhor, nosso Deus. Ele traz o quê? Quando nós temos graça, nós temos entendimento que a fé é ensinada no lar, não é sustentada dentro de quatro paredes. Ela é sustentada se a fé em Cristo Jesus. Ela é ensinada quando você começa na sua casa. Por que acontece vários episódios, várias irmãs, vários irmãos, que eles se convertem ao Senhor? Aqui dentro ele é super santo, aqui é super maravilha, aqui canta, aqui prega, ora, aqui revela,
aqui profetiza, mas quando é em casa, não sabe expressar o verdadeiro amor. Não é uma reflexão de Cristo na sua casa, não é reflexão da graça de Deus na sua casa. Há uma historiazinha bem engraçada, que o filho chega: pastor, eu queria morar aqui na igreja. Por que, meu filho, que você quer morar aqui na igreja? Porque o papai aqui é muito bonzinho, lá em casa ele me espanca, lá em casa ele me chuta, pastor. Ei, queridos, em nome de Jesus, sejamos a imagem e semelhança de Deus, para saber direcionar nossas famílias no amor, a santidade no Senhor. É aqui na igreja, é aonde que estivermos, é lá fora, é aqui no Senhor Jesus Cristo. Sejamos espelho do Senhor em fé, ensinando, direcionando a nossa família no Senhor nosso Deus. Retirando-se aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que não beneficia e distancia o Espírito Santo de um lar. Quando você expressa palavra pejorativa ao seu filho, você está trazendo o quê? Distanciando a fé dele. Você está tirando aquilo que você diz quando você se reúne com a igreja, com os irmãos, quando você se reúne dizendo: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ali no seu lar, você está expressando palavra diminutiva, palavra que destrói, palavra que diminui. Ei, pais, em nome de Jesus Cristo, saiba expressar palavra que o Senhor nosso Deus agrade sobre os nossos lares. Esta é uma palavra que necessitamos falar aos domingos, falar no cotidiano, para que todos entendam que a família é o primeiro altar do Senhor em nossas vidas. Você pode dizer comigo assim: a fé é ensinada no lar. Repete comigo: a fé é ensinada no lar sustenta a crente por toda a vida. Porque você sabe por quê, queridos? Porque aprendemos a ter uma fé baseada em Cristo Jesus, não naquilo que reflete na vida humana, porque temos a graça de Deus. A família é um altar, não apenas uma estrutura social, onde a oração, palavra de amor, Deus se manifesta, o Satanás ataca a família, porque ela é a base da sociedade, da igreja. Deus restaura lá que se rende a Ele. Quando nós constituímos família que se rende a Deus, Deus vem e restaura lares que se rende ao Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você, eu quero clamar com você agora, eu quero agradecer ao Senhor agora, por você ter tirado o seu tempo, vindo e meditado comigo nesta reflexão. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor santifique a sua casa, que o Senhor restabeleça aquilo que estava fora do lugar na sua casa, que o Senhor reestruture a sua vida de forma especial, que o amor do Senhor seja estabelecido na sua vida, por onde que você passar, você seja um reflexo da graça bendita do Senhor nosso Deus, não só dentro da igreja, não só aqui dentro do santuário, mas sim na sua casa, por onde que você passar, o reflexo da graça de Deus seja derramado sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta oportunidade orar com você, e gostaria que você colocasse-se de pé e clamasse a Deus comigo com esta oração assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, dar-nos, ó Deus, neste momento a Ti, Senhor meu Pai, nós agradecemos pela família,
que é a criação do teu coração. Pedimos que restaures os lares, Senhor meu Deus, ferido. Alinhe os corações, Senhor meu Deus, desalinhado. Reacende o altar da oração dentro da casa, Senhor. Dentro, Senhor, trazendo sabedoria aos pais, amor aos cônjuges, Senhor, graça aos filhos, que, Senhor, cada família, Senhor, aqui, Pai, representada, seja edificada sobre a rocha, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, declaramos, ó Pai, que lares firmes, cheio, Pai, da tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. A ti louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe.